Bom, gente, vamos lá, continuando. Na segunda parte do vídeo agora, a gente vai começar ele falando das tripsinas. Deixa eu ir lá. As tripsinas, elas são uma enzima proteolítica, que são produzidas pelo pâncreas, né? Na sua forma precursora do tripsinogênio inativo. O tripsinogênio ele é convertido em tripsina lá no duodeno através da enzima enteroquinase. A ativação da tripsina do duodeno em lugar da de intrapancreática, que faz com que evite, né, a autoindigestão proteolítica do pâncreas. A tripsina, ela é uma enzima que ela está presente nas fezes das crianças pequenas e quando fala de redução de teores, né, também em crianças maiores e em adultos. A ausência da tripsina nas fezes é encontrada em pacientes com insuficiência pancreática, fibrose cística avançada, má absorção em crianças, quando se fala de pancreatite crônica, né? A fosfatase alcalina, a FA, ela é uma enzima que pertence, né, ao grupo de enzimas de relação inespecífica. Essas enzimas, elas catalisam a hidrólise de vários fosfomonoésteros em pH alcalino. Porque o pH alcalino ele tem uma relação, né, uma reação in vitro, que está ao redor de 10. Mas isso vai depender da natureza e da concentração de cada substrato empregado, né? A fosfatase alcalina, ela está distribuída amplamente em vários tecidos humanos, né? Mas de forma mais notável, a gente tem a mucosa intestinal, o fígado, os túbulos renais, o baço e nos ossos, no caso dos osteoblastos, né? E nas placetas. Quando a gente fala de fosfatase alcalina, em relação ao fígado, a gente fala que a fosfatase alcalina ela está localizada, né, na membrana celular, que usa a borda sinovial das células. E nos ossos, a atividade da fosfatase alcalina ela está correlacionada, né, com os osteoblastos, que os responsáveis pela formação óssea. O aumento da fosfatase alcalina, a hiperfosfatasemia, ela pode estar correlacionada com alguns tipos de lesões. Uma delas, né, pode ser a obstrução intrapancreática, que como a fosfatase alcalina ela está localizada nas membranas, né, dos revestimentos dos canalídeos biliares, a enzima ela está então elevada quando ela está correlacionada, né, com alguma desordem dos tratos biliares, né? E essas desordens, elas pode ser de lesão expansíficas, que no caso são de carcinomas hepatocelulares primários, né? Metástase ou abscessos granulomas. Pode ser hepatite viral e cirrose, que vai apresentar a elevação da fosfatase alcalina.
Pode ser desordens da mucosa infecciosa, colagitite e cirrose portal. Também pode ser causada por outros tipos de desordem, como pancreatite aguda e crônica, insuficiência renal crônica, sepsemia extrahepática, infecções bacterianas intraabdominais, síndrome de Fanconi, tiroxicose e hiperfosfatemia, transiente benigna em crianças, e uso de algumas drogas como a cloropromazina, estrogênio e progesterona podem causar o aumento da fosfatase alcalina no plasma sanguíneo. A fosfatase alcalina, ela tem a presença, né, das isoenzimas, que fazem parte ali do complexo da fosfatase alcalina. Essas isoenzimas, as principais são as encontradas no fígado, nos ossos, no intestino e na placenta. Aqui a gente tem a fosfatase ácida, que ela apresenta em função total, né, e frações. O termo da fosfatase ácida é a FAC. Ela é de um grupo heterogêneo não específico das fosfatases. Elas fazem a inibição do pH ótimo entre 4,5 e 7. Faz a catalisação e a hidrólise do monoéster ortofosfórico, produzindo um álcool, né, e um grupo fosfato. E a fosfatase ácida, ela é também amplamente distribuída nos tecidos. Ela também pode ser encontrada nas células osteoblásticas, né, dos ossos, nos fígados, nos baços, nos rins, nos eritrócitos e nas plaquetas. Então, quando a gente está falando de um paciente adulto, um homem adulto, a fosfatase ácida também, ela acaba sendo correlacionada também com a próstata, porque tem muitos tipos de enzimas que ela também vai aparecer aumentadas, né, quando a gente fala de algum tipo de lesão em próstata. O aumento da fosfatase ácida no plasma tem algumas correlações, né? Como, por exemplo, com um carcinoma prostático, como eu falei. Esse carcinoma prostático, ele pode atingir homens com mais de 50 anos e ele tem uma classificação de 4 estágios, como A, B, C e D. Além desse aumento, né, quando se fala de carcinoma hepático, existe algumas outras deformidades, não, algumas outras situações, né, alguns outros tipos de doença que pode causar o aumento da fosfatase ácida no organismo, né? Dentre eles, a gente tem a hipertrofia prostática benigna. Pode ocorrer após alguma cirurgia ou terapia anti-androgênica. Pode ocorrer o aumento da fosfatase após a palpação retal.
E alguns outros aumentos da fosfatase ácida pode ser correlacionado a algum tipo de enfermidade óssea, ao hipertiroidismo, a anemia hemolítica e a alguns tipos de leucemias, como a mielocítica e também a polissemia vera. Mas quando a gente fala, então, só para deixar claro aqui, em relação a paciente adulto, homem, a hiperfosfatemia ácida, ela está diretamente correlacionada a algum tipo de alteração na função prostática, ok? Isso pode ser algum tipo de carcinoma, ou algum tipo de hipertrofia, ou após a palpação retal para o exame de próstata, com a movimentação da mesma, pode-se causar a hiperfosfatemia, ok? Agora a gente vai começar a falar das aminotransferases, que são as transaminases, que são as enzimas que elas estão diretamente, ligadas à catalisação do grupo de amido dos aminoácidos, que são as enzimas TGO, TGP e as ALTs, ou como algumas literaturas descreve como a GOT e GTP. O que causa o aumento dessas enzimas, algum tipo de desordem hepatocelulares, porque elas estão diretamente ligadas às funções hepáticas. Esse tipo de desordem pode ser hepatite aguda, pode ser cirrose hepática, pode ser algum tipo de mononucleose infecciosa ou colestase extrahepática aguda. As enzimas, as TGOs, TGP e a gama-GT ou a ALT, elas podem até aparecer em algumas outras situações, de algumas outras maceração ou lesão de algum outro tipo de tecido, como por exemplo quando está relacionado aos infartos do miocárdio, que elas vão dar aumentada aí no tempo de meia-vida de 6 a 8 horas após a lesão, Só que, de certa forma, elas estão diretamente ligadas às enzimas hepáticas. Elas podem apresentar aumento em algum outro tipo de lesão, como, por exemplo, embolia pulmonar, que ela vai dar aumentada aí de 2 a 3 vezes. Em alguns casos de insuficiência cardíaca, só que elas são as enzimas diretamente ligadas às funções hepáticas e o diagnóstico para lesão hepática é feito com elas. Gama-GT, TGO e TGP aumentado está diretamente ligada à função hepática comprometida, ok? De certa forma, já entrei aqui na outra enzima que a gente vai falar agora, que é a gama-GT, que é a gama-glutamiltransferase, que ela faz a transferência do grupo glutamil, para o aminoácido. Ela tá ligada, ela pode ser encontrada
no fígado, no rim, intestino, próstata, pâncreas, cérebro e coração. Algumas causas de aumento da gama-GT pode ser a obstrução intrahepática ou extrahepática, ou seja, mais uma vez, comprometimento hepático severo, e enfermidades hepáticas induzidas pelo álcool, alcoolismo, né, diretamente falando aqui nesse caso. Quando a gente fala em relação à hepatite infecciosa, a gente vai ter aí de 2 a 5 vezes o aumento dos valores de referência. Quando a gente está falando de osteotose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? A gente vai ter também correlacionado com isso alguns quadros de hepatite medicamentosa, gestação, nutrição parental, diabetes e desnutrições proteicas. Tudo pode causar esse aumento dessa osteatose hepática. Fibrose cística, que eles vão elevar os valores de gama-GT porque vai ter, né, uma complicação hepática decorrente. Câncer prostáticos, são encontrados níveis moderados elevados. Outros tipos de cânceres com metástase hepática também provocam o aumento das enzimas, né? E algumas outras condições como lúpus eritomatoso sistêmico e hipertiroidismo também pode causar o aumento das gama-GTs. As lactatos desidrogenases, que são as enzimas das classes das oxidorredutases, que elas vão fazer a catalisação do lactato e da piruvato, né? A lactato desidrogenase, ela está presente no citoplasma e nas células do organismo, né? Sendo rica a presença dela no miocárdio, no fígado, nos músculos esqueléticos, nos rins e nos eritrócitos. Aqui a gente tem a próxima enzima, que são as isoenzimas, né, que estão presentes no lactato desidrogenase. Porque devido ao lactato desidrogenase, ele está em vários tecidos, os aumentos dos teores séricos dos mesmos é um achado, né, que acaba sendo inespecífico. Então, a gente consegue obter, né, informações maiores fazendo a separação da lactato pelas frações das isoenzimas, né, que no caso são 5 frações. As isoenzimas da lactato, elas são designadas, né, de acordo com a mobilidade eletroférica de cada uma. Então, cada isoenzima ela tem um tetâmero, que é formado por 4 subunidades chamadas de hidrogênio, chamadas de H, para a cadeia peptídica cardíaca e M para a cadeia peptídica muscular. Então, são H, 4 subunidades para as cadeias peptídicas cardíacas, e M para cadeias peptídicas musculares, né? E aí, ligados a essas isoenzimas, né, a gente vai ter alguns aumentos correlacionados aí a lactato desidrogenase, que pode ser infarto agudo do miocárdio, que aí a gente vai ter um aumento delas aí em torno de 8 a 12 horas após o infarto, com um pico máximo de 24 a 48 horas. E esses valores podem permanecer aumentados aí até em torno de 7 a 12 dias após o infarto. Insuficiência cardíaca congênita, miocardite, choque ou insuficiência circulatória. A gente vai ter o aumento de 5 vezes da ALD. Anemia megaloblástica,
A gente vai ter, dependendo da situação, se tiver destruição da medula óssea, no caso, né, dos eritrócitos, a gente pode ter um aumento aí até de 50 vezes da LD. Colocamento, né, de válvula cardíaca artificial. A gente vai ter uma causa aí de hemólise, que vai causar a elevação das LDs. Enfermidades hepáticas. No caso, a gente vai ter o aumento delas também, né, que estão ligados com as transaminases também. Aí, essas enfermidades hepáticas pode ser tanto hepatite infecciosa como hepatite viral. Traumas musculares e exercícios intensos e embolia pulmonar. São todos são algumas causas de elevação das LDs, das lactatos desidrogenases. Aí, quando a gente está falando das isoenzimas, né, das LDs, a gente faz uma correlação clínica delas para se conseguir descobrir qual tecido envolvido na lesão, né? Então, quando a gente está falando dos aumentos das LDs 3, a gente está falando em relação a algum tipo de carcinomas. As isoenzimas LD4 e LD5, elas são encontradas no fígado, músculo esquelético. As LD5, elas são nas detecções das desordens hepáticas, né? Particularmente distúrbios intrahepáticos e desordens dos músculos esqueléticos com distrofia muscular. Lactato desidrogenase na urina. A presença da lactato desidrogenase na urina, a gente vai ter uma elevação aí de 3 a 6 vezes dos valores de referência. Quando se tem alguma associação, né, com alguma doença, como por exemplo de glomerulonefrite crônica, lúpus, eritematose sistêmica ou câncer de bexiga e urina. A lactato desidrogenase no líquido cefalorraquidiano são encontrados em porções bem menores do que quando se fala em relação à presença dela no plasma sanguíneo, né? Só que ainda pode se encontrar, e isso está correlacionado com alguma presença de hemorragia ou alguma lesão na barreira cerebral sanguínea, né? Que vai causar o aumento das lactatos. E nesse caso, a gente vai ter também a elevação da L3 e da L4, correlacionada ao aumento da lactato desidrogenase. Próxima enzima que a gente vai falar é a creatinina quinase, que é a CK, que ela faz a fosforilação, né, da creatinina e da adenosina, formando assim a creatinina fosfato, né? A CK está associada à geração de ATP. A função fisiológica predominante dela é fazer o armazenamento, né, da creatinina fosfato. E a cada ciclo de contração muscular promove, né, assim, o consumo de ATP, formando ADP. A creatinina quinase está distribuída em alguns tecidos dos músculos esqueléticos, do cérebro e dos tecidos cardíacos. Em quantidades menores, elas podem também ser encontradas no rim, diafragma, na placenta, bexiga, útero,
no estômago e no pâncreas. Assim como as lactato desidrogenase, a creatina quinase, ela tem as isoenzimas, né, que estão associadas aí para se conseguir fazer a distinção do local da lesão e também os tipos, né, de lesão que está correlacionada com esses aumentos. Então, a gente tem a creatinina quinase, ela consiste, né, de um dímero que é composto por duas subunidades, AB, ou cérebro, AM, ou muscular. Então, assim, elas são separadas, né, de três formas, que é a CKBB ou CK1, que é encontrado no cérebro predominantemente e raramente está presente no sangue. A CKMB ou a CK2, que é a predominante do miocárdio. E a CKMM ou CK3, que é predominante do músculo esquelético. Então, falando sobre a elevação delas, né? Correlação clínica da CK. A CK, ela tem atividade sérica que está sujeita a variações fisiológicas, que elas vão interagir e afetar atividades de enzimas tais como sexo, idade, massa muscular, atividade física e raça. Enfermidades no músculo esquelético pode ser a distrofia muscular progressiva, miositose viral e polimiositose, infarto do miocárdio, condições de procedimentos cardíacos, drogas e estado psicótico agudo. Quando a gente fala do CK em relação a tecido cerebral, quais são as doenças que podem estar correlacionadas, né, ao aumento dessas concentrações? Lesões do crânio com dano cerebral, enfermidade cardiovascular, neurocirurgias e isquemias, hemorragia subaracnoide, síndrome de Rey, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Então, só voltando aqui para relembrar. CKBB está relacionada às lesões, ou CK1, né, está relacionada a lesões referentes ao cérebro. CKMB ou CK2 está relacionada a lesões do miocárdio, né? E CKMM ou CK3 está relacionada a lesões do músculo esquelético. A gente tem algumas outras enzimas, como a aldolase, que ela vai pertencer à parte das liases, e elas são encontradas em alguns músculos esqueléticos, no fígado e no cérebro. Em virtude da elevação das aldolases, né, durante alguma atividade ativa do músculo esquelético, a avaliação dela, ela precisa ser acompanhada com a evolução, né, de algumas doenças de distrofia muscular. E para se fazer essa avaliação, é necessário que o paciente fique pelo menos 30 minutos em repouso, né, antes de fazer a coleta dessa amostra, porque a atividade física pode causar o aumento dessa enzima, né, da aldolase, emitindo assim um falso positivo, né? A paciente pode não ter nenhum tipo de alteração, né? Nenhum tipo de enfermidade correlacionada, mas só pelo fato da atividade física, da pessoa vir andando, subir uma escada e fazer a coleta, pode já se fazer o aumento da aldolase. Então, o paciente chega no laboratório, fica lá sentadinho, de preferência deitado, 30 minutos quietinho, e logo depois é feita a coleta.
A gente tem também a isocitrato desidrogenase, que é a enzima que faz a catalisação e a descarbonização oxidativa do isocitrato e oxazocinato e o cetoglutarato dos ciclos de Krebs. Ela também é um indicador sensível de doenças, né, hepáticas parenquimatosa. Gente, hoje o dia que eu não tô conseguindo falar direito, tem mais palavras complicadas para eu conseguir falar. As colinesterases, elas são duas enzimas que elas vão fazer a hidrolisação da acetilcolina para a forma de colina e ácido correspondente. Uma é a acetilcolinesterase ou colinesterase 1. Ela é encontrada nos eritrócitos, nos pulmões, baços e terminações nervosas e na matéria cinza do cérebro, mas não no plasma, tá? Ela é responsável por fazer a rápida hidrólise da acetilcolina, liberada nas terminações nervosas para mediar a transmissão do impulso nervoso através da sinapse. Elas são encontradas no fígado, no cérebro, como já falei, e a colinesterase 2, ela é encontrada na parte branca do cérebro. A colinesterase 1 na parte cinza e a colinesterase 2 na parte branca do cérebro e também no fígado. Infarto agudo do miocárdio, IAM. O infarto agudo do miocárdio ele consiste na necrose irreversível do miocárdio, que resulta na geração de trombose, lesão pré-existente na parede vascular ou rotura de uma placa aterosclerótica da artéria coronária importante. Quando se acontece o infarto, se tem o aumento das enzimas que estão correlacionadas com a musculatura esquelética, né, do coração. E essas enzimas, elas são de grande importância, né, para se fazer o diagnóstico, como por exemplo CK e CKMB, que ela vai se dar aumentada aí em torno de 4 a 8 horas a partir do início dos sintomas. Vai se atingir o pico máximo de meia-vida de 12 a 24 horas. E se não tiver mais complicações, ela pode retornar ao normal num período de 48 a 72 horas após o início dos sintomas. A lactato desidrogenase, que também está correlacionada a questões do infarto, nesse caso, ela vai dar aumentada de 8 a 12 horas a partir da dor precordial inicial. Vai atingir o seu pico aí de 24 a 48 horas. Pode permanecer elevada até 7 dias e voltar aos seus valores normais após 10 dias. As aminotransferase, em relação ao infarto, ela vai dar aumentada aí de 6 a 8 horas, os TGO, com pico de 18 a 24 horas, podendo retornar aos valores normais de 4 a 5 dias. Como a gente falou lá atrás, o TGO ele não é uma enzima cardíaca específica ela não é uma enzima específica cardíaca, né? Ele é uma enzima diretamente ligada ao fígado, só que também pode dar valores aumentados quando se fala em relação a infarto. Como o infarto, ele tem várias enzimas que não estão correlacionadas diretamente com o coração, com o miocárdio, o seu diagnóstico ele tem que ser correlacionado, né, com
alguns outros tipos de exame, como, por exemplo, o eletrocardiograma. Então, se faz a correlação entre a análise, né, das enzimas cardíacas e das demais enzimas que podem dar aumentada nessa situação com o eletrocardiograma, ok? Para se conseguir fazer um diagnóstico correto desse paciente. E bom, gente, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Então, a gente falou sobre as enzimas e as suas importâncias clínicas. Os valores de referência de cada enzima aumentada vai estar diretamente ligada a algum tipo de tecido que ela é produzida. Algumas enzimas não são específicas do tecido, como a gente falou, como, por exemplo, delas, as enzimas da função hepática, TGO e TGP, que elas podem dar aumentada quando se fala de função cardíaca e também de função intestinal, em alguns casos, e pulmonar. Então, isso tem que ser correlacionado com o quadro clínico do paciente e também com alguns outros para se conseguir diagnóstico, mas essas enzimas, elas são produzidas e secretadas pelo nosso organismo para uma maneira de suprir a falta e a lesão causada naquele determinado tecido, ok? Por hoje é só e até a próxima aula.